Imagine crescer em um mundo onde a escola não é apenas um lugar para aprender matemática, ciência ou literatura, mas um campo de doutrinação onde sua mente é moldada para servir a uma ideologia impiedosa. Onde seu futuro é determinado não pelo seu talento ou sonhos, mas pela sua lealdade a um regime brutal. Essa era a realidade dos jovens alemães durante a Segunda Guerra Mundial. Você vai ficar paralisado com essa história. Aperta o cinto e já se inscreva no canal Sombras da Guerra. Educação no Terceiro Reich. Desde que Hitler assumiu o poder em 1933, a educação na Alemanha foi totalmente reformulada para servir aos interesses nazistas. O sistema escolar se tornou uma ferramenta de propaganda, onde os jovens eram ensinados a idolatrar o Führer, odiar os inimigos do Estado e preparar-se para a guerra. O currículo foi drasticamente alterado. A história foi reescrita para glorificar a Alemanha e difamar judeus, comunistas e outros grupos considerados indesejáveis. A biologia era usada para justificar teorias raciais absurdas, ensinando que a raça ariana era superior. A educação física foi intensificada para preparar os meninos para o combate, enquanto as meninas aprendiam a ser boas mães e esposas para a futura geração de soldados. A juventude hitlerista e o controle total. A escola era apenas uma parte do controle nazista sobre a juventude. Desde cedo, os jovens eram incentivados ou forçados a ingressar na juventude hitlerista, Hitlerjugend, ou na Liga das Moças Alemãs, Bund Deutscher Mädel. Essas organizações funcionavam como extensões do sistema escolar, reforçando a ideologia nazista através de acampamentos, treinamentos militares, marchas e hinos patrióticos. Os meninos eram treinados para se tornarem soldados leais, enquanto as meninas eram preparadas para serem mães da grande nação ariana. O lazer e a educação estavam totalmente entrelaçados com a doutrina nazista, eliminando qualquer possibilidade de pensamento crítico. A propaganda e a doutrina nas escolas. Os professores eram obrigados a serem membros do partido nazista. Qualquer um que discordasse do regime era expulso ou, em muitos casos, preso. Os livros didáticos foram substituídos por materiais que exaltavam Hitler e demonizavam os inimigos da Alemanha. As provas e redações frequentemente pediam que os alunos justificassem as políticas do regime ou escrevessem sobre a superioridade da raça ariana. Matemática. Os problemas envolviam cálculos baseados em estatísticas raciais e gastos militares. Até mesmo a arte foi sequestrada pelo regime, transformando-se em uma ferramenta para glorificar a suposição de grandeza alemã. Em uma pequena cidade alemã, havia um garoto chamado Elias Keller, de apenas 13 anos. Ele era diferente dos outros alunos. Enquanto todos na escola saudavam Hitler com devoção cega, Elias permanecia firme, recusando-se a erguer a mão. Seu pai, um ex-professor de filosofia que desaparecera misteriosamente depois de criticar o governo, havia ensinado ao filho que a liberdade de pensamento era sagrada. Elias acreditava nisso com todas as forças, mas sua resistência logo lhe traria problemas. No início, os professores apenas o advertiam. Diziam-lhe que, se continuasse com aquela atitude, sofreria as consequências. Os colegas riam e cochichavam pelas costas. Para eles, Elias era um traidor, um garoto que não merecia estar ali. Até que certo dia, durante a cerimônia matinal da saudação nazista, um dos alunos apontou para Elias e gritou: "Ele não respeita o Führer, ele é contra a Alemanha." O professor, um homem de rosto severo e olhos frios, encarou Elias e perguntou: "Isso é verdade, Keller? Você se recusa a honrar nosso líder?" Elias engoliu seco, mas não baixou a cabeça. "Eu não posso honrar alguém que espalha o medo e a morte." Um silêncio gélido tomou conta da sala. O professor, com um olhar sombrio, balançou a cabeça
e então fez um gesto para os outros alunos. Ensinem-no a lição que ele merece. Foi como soltar uma matilha faminta. Os colegas avançaram sobre Elias com socos e pontapés. Ele tentou se proteger, mas era apenas um garoto contra muitos. Seus ossos doíam, o sangue manchava o chão da sala. E enquanto sentia sua consciência se esvaindo, Elias ouviu a última coisa antes de tudo escurecer. Você não pertence a este lugar. Quando acordou, estava sozinho, trancado no porão da escola. Seu rosto latejava, seus braços estavam cobertos de hematomas. Mas, mesmo naquela escuridão, um pensamento brilhava em sua mente. Ele não cederia. A partir daquele dia, Elias Keller foi retirado da escola. Ninguém soube para onde o levaram. Alguns diziam que ele e a mãe fugiram para a Suíça. Outros sussurravam que ele foi enviado para um campo de reeducação. Mas uma coisa era certa: seu nome nunca foi esquecido. Décadas depois, quando a guerra já era apenas uma lembrança amarga, antigos alunos daquela escola se reuniram para lembrar do passado. E entre as histórias de dor e arrependimento, sempre havia alguém que mencionava Elias Keller, o menino que ousou desafiar Hitler e pagou o preço por sua coragem. Com o avançar da guerra, a educação se tornou cada vez mais militarizada. Em muitas regiões, escolas foram fechadas e transformadas em hospitais ou bases militares. Professores e alunos mais velhos foram convocados para a guerra e os jovens passaram a desempenhar papéis ativos no conflito. Nos últimos anos da guerra, garotos de apenas 12 ou 13 anos foram recrutados para defender a Alemanha contra os avanços dos aliados. Muitos desses jovens morreram em batalha, sem nunca terem tido a chance de viver uma vida normal. Com a derrota nazista em 1945, a Alemanha foi forçada a reconstruir seu sistema educacional do zero. Os livros foram reescritos, os professores nazistas foram afastados e um esforço massivo foi feito para reeducar a população. No entanto, os efeitos da doutrina nazista permaneceram por anos. Muitas crianças e adolescentes cresceram acreditando nas mentiras do regime e tiveram dificuldades para se adaptar à nova realidade. A Segunda Guerra Mundial deixou cicatrizes profundas, inclusive na mente da juventude alemã. O que aconteceu na Alemanha nazista serve como um alerta sobre o perigo da manipulação educacional e da doutrinação ideológica. Quando a escola deixa de ser um lugar de aprendizado livre e se torna uma ferramenta de opressão, o futuro de uma nação inteira fica comprometido. E se isso acontecesse hoje? E se sua escola ensinasse apenas o que o governo quisesse? Como você se sentiria se sua própria educação fosse moldada para transformar você em algo que você não escolheu ser? Pense nisso.